Então, vamos gravar aula de português, turno 800, da onde nós paramos, tá bom? Nossa aula de hoje, vamos recuperar algumas coisas aí do nosso conteúdo do livro didático. Nós estávamos corrigindo, né, o exercício da página 17, que eu estava explicando, e aí nós vamos começar, né, voltamos para essa página 17. Todo mundo com o livro aberto, página 17, a gente estávamos falando sobre período simples, período composto. E aqui nesse exercício que vocês estavam executando, e depois eu pego a página 20, a página 30 direto, tá? Então, vamos lá. Diz assim, leia o texto de quarta capa a seguir e responda as questões. Sou um garoto da cidade grande, a comunidade da van, da escola, me comove. Meu celular é meu reino. Prefiro um bom edredom ao cobertor de estrelas, lá no meio do mato, de bom Jesus, de camarão caia. Matar para comer, como meus primos gostavam de fazer, com passarinhos e outros bichos, me revirava o estômago. Pescar? Detesto pescar. Meu pai realmente me conhecia e sabia perfeitamente bem que minha praia não era ali, que ir para o mato era a última coisa que eu pretendia fazer. Bom, aqui o texto ele pede que você responda algumas questões. Se você se interessa pela leitura do livro, Um Garoto Consumista na Roça, né? Uma questão, e por quê? É uma questão pessoal, né? Acho que é interessante fazer observações aqui sobre tudo aquilo que vocês viram em filosofia sobre o consumo, consumir, o que leva ao consumo, qual é a necessidade de tanto consumo, por que consumir tanto, né? E aí por diante. Tem uma série de situações, né, que foram discutidas ao longo do nosso período. Então, não vou entrar nesse detalhe, cada um tem uma observação a respeito disso, vou passar direto para a questão da letra B. Você já sabe que o objetivo de um texto de quarta capa é promover o livro a fim de que o leitor se interesse por lê-lo. A primeira coisa que você pega um livro, você vai ver logo a contracapa dele, vai observar a quarta capa, você tem algumas observações lá, né? E aí diz assim, qual foi a estratégia usada nessa quarta capa para promover o livro? Foi apresentar as qualidades do escritor, as características do livro? Aqui falou alguma coisa sobre o escritor? Não, não falou. Né? Então, já sabemos que essa questão aqui não é a correta. Então, vamos eliminar essa questão. Pronto, eliminamos essa questão. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do texto? Pode ser. Vamos observar a outra. Indicar o preço do livro? Não. Começa logo aí que nem falou de preço do livro. Então, a opção correta, né, nessa questão aqui é a opção, deixa eu marcar aqui, é a opção 2, que é essa daqui, né? Onde nós temos, né? Não escrever não é. Vamos deixar o X aqui. Tipo o X. Pronto. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do texto. Legal. Na página 18, diz assim, reveja a organização do texto da quarta capa da página anterior em períodos. Quantos períodos há no texto? Que sinal de pontuação delimita os períodos? Quantos períodos simples há no texto? Sublinhe-os. E vamos lá, então, para o texto. Vamos ver o que o texto me diz. Vou marcar mais uma vez aqui, mudar de linha, vamos para a linha vermelha. Bom, ele, revendo lá, o que ele me pediu? Reveja a organização do texto da quarta capa, da página anterior em períodos. Quantos períodos há no texto? Para eu verificar os períodos, eu verifico a quantidade de verbo. Então, vamos consultar os verbos. Vamos ver o que é verbo aqui. Sou é verbo 1. 2, 3, 4. Vamos lá. 5, 6,
7, 8. Aqui nós temos 8 períodos, tá? 8 períodos. Nós vamos chegar a esses períodos. Então, calma lá. Vamos guardar aí. Vamos fazer uma colinha bem aqui, ó. 8. Tem uma cola aqui. 8 períodos. Já sabemos que são 8 períodos a resposta. Eu marco os meus verbos. Não vou dar assim fácil a questão, não. Que sinal de pontuação delimita os períodos? Ponto final e o ponto de interrogação, né? A gente já sabe aí. Então, vamos lá. O ponto final e o ponto de interrogação. Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os pontos finais e os pontos de interrogação que marcam o meu período. Tá? Quantos períodos simples há no texto? Sublínguos. Vamos ver quantos períodos simples há. Vamos lá. Vamos sublinhar. Opa, sublinhar, engenheira. Sublinha. Ok. Sou um garoto de grande cidade. A comodidade da van da escola me comove. Meu celular é meu reino. Prefiro um edredom cobertor lá no meio do tal. Matar, comer meu quando caia. Opa. Peraí. Matar quando caia. Pescar. Detesto pescar. Detesto pescar. Bom, não entendi. Por que você só sublinhou isso? Veja só. Quantos períodos simples há no texto? Período simples. Período simples é marcado por um verbo. Quando eu tenho período composto, eu tenho mais de um verbo. Esse aqui, vamos voltar para cá. Eu tenho aqui período simples. Esses são os meus períodos simples. Então, eu tenho quantos períodos simples? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer uma colinha aqui, ó. 6 períodos simples. Observa que eu tenho período composto. Então, eu não posso esquecer que meu período é composto. Então, por isso que eu tenho 8 períodos, porque são 6 simples e 2 compostos. Esse é composto, esse é composto. Tá? Por isso que eu não dei fácil assim, não. Então, vamos responder lá. Há quantos períodos no texto? Nós já vimos que tem 8 períodos. Acertamos isso aqui? Tá. 8 períodos. Esse sinal de pontuação, né? Deixa eu ampliar isso aqui, porque fica muito pequenininho, né? Deixa eu aumentar o meu texto. Aumentar não? Vou aumentar aqui. 8 períodos. E aqui eu vou aumentar também. Deixa eu ver. Eu tenho aqui pontos finais, né? Pontos finais. E um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação. Deixa eu pegar aqui. E um ponto de interrogação. 8 períodos. Bom, aí vem aqui. Quantos períodos há no texto? E sublinhe.
aí nós vimos lá no período. São 6 simples, 6 simples, né? E a resposta está lá no texto, né? 6 simples, vou marcar, marcação no texto, tá? Marcação no texto. Em 6 simples, só que os que não estão sublinhados são por quê? Porque são os dois compostos, por isso que seja mais 2 outros, tá? Esse período é simples ou composto? Justifique sua resposta. Meu pai realmente me conhecia e sabia perfeitamente bem que minha praia não era ali, que ir para o mato era a última coisa que eu pretendia fazer. Esse período aqui é composto, gente, pois ele é formado por diversas orações, né? Observa aí, ó. Meu pai realmente me conhecia, sabia, né? Era, pretendia fazer. Então, aqui é claro que meu período aqui é um período composto, né? Aqui, nesse caso, esse período é composto, né? Por quê? Pois é formado por diversas orações. Orações são os meus verbos. E nós vimos aí que temos vários verbos. Qual é o tempo, qual o sentido, a conjunção e expressa no período acima? Vamos lá, se conhecia e sabia. Ele está fazendo referência a isso aqui, ó. Conhecia e sabia. É tempo? Não. É adição? Ele conhecia e sabia. É oposição? Conhecia e sabia? Não. Então, óbvio, né, que é uma adição. Perfeito. Releia a receita a seguir e responda as questões. Suco, saúde. 3 folhas de couve, 3 limões, 3 de maracujás, 1 litro de água gelada, açúcar, adoçante a gosto, deve ser horrível isso. Coloca no liquidificador as folhas de couve, lavado, picado e suco de limão. Acrescente a polpa de maracujá, água, açúcar ou adoçante. Bata tudo por 1 minuto, coe bebida, acrescente gelo, gosto, sirva em copos altos. Nossa! Já basta que eu tenho que tomar. Vamos lá. Em sua opinião, por que o nome desse suco é suco saúde? Acho que deve ser uma ironia, mas tudo bem. Aqui é uma resposta pessoal. Porque os principais ingredientes deles são naturais, porque os principais ingredientes deles são benéficos para a saúde, e, em sua opinião, né? Eu poderia colocar porque é uma ironia. Considerando os ingredientes e o modo de preparo, responda: você considera esse suco fácil ou difícil de preparar e por quê? Gente, isso aí, grau de facilidade zero, né? Aqui é simples, né? Trata de uma receita com pouca quantidade de ingredientes, com poucos detalhes no modo de preparo. A maioria dos alunos provavelmente deve considerar fácil preparo, né? Muito fácil. Tem muito que grau de facilidade aí é zero, né? Não tem nada difícil. Reveja a organização em períodos do trecho que compõem o item, modo de fazer. Quantos períodos há nesse trecho? Que sinal de pontuação delimita esse período? E esse período são simples ou compostos? E explico. Vamos voltar para lá. Vamos olhar para o texto. Quantos períodos há nesse trecho? Períodos nós vamos marcando pelos verbos. Isso? Então, vamos marcar aí quais são os verbos e eu tenho coloque, verbo, fazer, eu tenho, né? Folha lavado, picado, suco de limão, acrescentar é verbo, água, açúcar, adoçante, bater é verbo, coar é verbo, acrescentar gelo é verbo, né? Sirva é verbo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós considerarmos o texto e não o título, são 6 períodos. 6 períodos, tá? Não vamos acrescentar aqui esse, porque ele está falando de texto. Então, são 6 períodos. Então, vamos lá.
Há quantos períodos? Muito bem. Parabéns, Danira. Ponto para você. Sobre usar. Então, aqui são, ele falou texto, né? Trecho, né? Então, 6 períodos. Se a gente pegar esse texto com o título, aí mudaria um pouquinho, 6 períodos. Né? Que sinal de pontuação delimita esses períodos? Vamos lá, vamos ver. Ponto final. Não tem interrogação nem nada. Então, aqui é o ponto final. Nossa, diz aí. Puxa vida. Sai daí, só vai atrapalhar. Quero botar um ponto final aqui. Isso. Esses períodos são simples ou compostos? Vamos olhar lá novamente. Os períodos, né? Bom, são simples, porque cada um é formado por apenas uma oração. Coloque no liquidificador as folhas, uma oração, acrescente uma oração, bata até minuto, uma oração, coe bebida, uma oração, acrescente gelo a gosto, uma oração, sirva em fogo. Tudo é oração simples. Então, são períodos simples. Todos são períodos de orações, um verbo, né? Períodos simples, né? Por quê, né? Ele pergunta aí, por quê? Vou botar aí, pois cada um é formado por apenas uma oração. Uma hora acerta isso. Então, vamos diminuir um pouquinho só para caber todo o meu texto aqui. Pronto. Período simples, cada um é formado por apenas uma oração. O uso de período simples ou composto varia de acordo com o objetivo do texto, porque em uma receita, por exemplo, costuma predominar o período simples. Aqui é sugestão, né? Aqui é uma resposta sua. Misa, dizendo, ela vai dizer o quê? Que esse texto, porque esse tipo de texto, esse tipo de período, facilita a compreensão das instruções apresentadas, né? Uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, né? É um texto instrucional, e aí, como receita, a gente busca o quê? Busca que cada instrução fique bem clara, bem definida, para que elas sejam não sejam confundidas ou realizadas por etapa, né? Então, mais uma vez, deixa eu lembrar o que foi que eu falei. É um texto instrucional, né? E o texto instrucional, a linguagem é clara, é uma linguagem bem definida, marca cada instrução, para que ela não seja confundida, né? Ela é para ser realizada em etapa. Então, esse tipo de período facilita a compreensão das instruções, e assim vai, tá? 8. Reescreva as orações a seguir, de modo a formar um único período. Para isso, empregue as conjunções e locuções conjuntivas do quadro abaixo, fazendo as adequações necessárias. Ok, então quer dizer que eu tenho que pegar essa A, B, C, D aqui, pegar essas conjunções e colocar entre esses períodos. O período aqui termina nesse ponto, o período aqui termina nesse ponto e nesse ponto, e colocar essas conjunções? Fácil. Mamão com açúcar. Fácil, fácil, fácil. Então, vamos lá. Muito fácil. Não gaste todo o seu dinheiro. Aí, vamos lá. Mas, para quê? Pois, por isso. Pois, vou botar uma vírgula aqui, ó. Pois, né? Essa prática, aí tarará, 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 né? Então, já
Já risca aqui o pois. Pois já foi, morreu. Volta lá. Faça uma reflexão sobre a real necessidade de comprar um produto. Tranquilo. Fácil. Faça uma reflexão sobre a real necessidade de comprar um produto. Aí eu vou meter uma vírgula. Mas não se acumule, não tem sentido. Para que não se acumule produtos inúteis em sua vida? Por isso, não tem sentido. Então, para que, né? Para que não se acumulem produtos, aí eu vou botar, né, a minha reticência aqui. Beleza. Vamos checar esse texto aqui. Então, o para que já foi. Vamos ao outro texto. O prazer do comunista não está na posse ou no usufruto de um produto, né? O prazer do comunista não está na posse ou no usufruto de um produto. O prazer do comunista está no efêmero ato da compra. Eu tenho mais e por isso. Então, não tem dúvida, né? É o mais. Por isso não tem nem sentido. É uma conclusão aí, né? Então, o prazer do comunista já. Consumista, é que eu estou ouvindo a televisão, aqui eu estou cabeça voando. Aí eu vou botar aqui, ó, vírgula, tá? Mas no efêmero ato de compra. Deixa eu reler como é que vai ficar isso aqui. O prazer do comunista não está na posse ou no usufruto, né, de um produto, mas no efêmero ato de compra. Misa, preste atenção. O que você fez aqui? É simples, preste bem atenção. Não estou falando aqui o prazer do comunista, por que eu vou ter que repetir isso aqui? Vou tirar isso aqui, tá? Eu vou repetir isso aqui, ó. E o está. Porque eu já terminei, tem um está aqui. O prazer do consumista não está. Por que eu vou repetir o prazer do comunista está? Eu substituí. O prazer do comunista não está na posse, né, ou no usufruto de um produto. Mas, aí eu meti uma vírgula, mas no efêmero ato da compra, tá? Eu limpei, senão meu texto ia ficar um texto cansativo, né? O que não queremos. Vamos ao outro. Então, vamos lá. Volta aqui. O consumista vive em função da compra. Sobra por isso, né? O consumista vive em função da compra, vírgula, sai daí. Eu dou algum comando que aí entra essa caixa. Por isso, compromete, vai, a mesma coisa que aconteceu ali, eu vou explicar. Compromete, por isso, comprometer seu orçamento, e o de seus familiares. Vamos ver aqui, ó. A questão é você deixar o texto claro, objetivo. O consumista vive em função da compra, vírgula. Por isso, então, eu não preciso dizer ele pode. Então, eu tiro aqui, ó, ele pode, que é o consumista, né?
por isso, comprometer, né? Por isso, pode, por isso, deixa eu botar pode bem aqui, ó, por isso, pode, tira esse, diminuir aqui, senão fica sem sentido. Por isso, pode comprometer seu orçamento e de seus familiares. Pronto. Beleza, fechamos a correção até a página 19, tá? E na aula passada, eu pedi para que vocês chegassem o texto da leitura, né, do texto 2, que é uma publicidade infantil, fizessem a leitura, todinha, lindo esse texto, gente, muito bonito, né? E aí tem uma interpretação oral. Os argumentos apresentados no artigo expositivo, não vamos esquecer, tá? O artigo expositivo aí, ele pede para que você, né, começando que o artigo expositivo, ele, qual é o objetivo dele, né? O artigo expositivo, ele vai pedir para que você reconheça as funções sociais, né, e a esfera que circula esse gênero do artigo expositivo. Então, você precisa conhecer o quê? As características, né, do artigo expositivo. E aí é interessante que, fazendo a leitura desse texto, fazendo pausas, tecendo comentários, explicações de acordo com o ritmo da leitura, claro, da turma, né, a gente começa a perceber o encadeamento das informações ali apresentadas. Então, a gente precisa considerar algumas coisas aí. No texto expositivo, Curicas, de um modo geral, o sujeito, o leitor ou o escritor, o que ele quer? Ele quer na compreensão, quer na produção, ele deve focalizar na análise ou na síntese de uma ideia, né, de um conceito ou de uma teoria, que deve observar o quê? A gramática textual. Então, onde deve predominar o verbo ser. Se predomina o verbo ser, predomina o quê? O predicativo do sujeito, né? Nominal. Ou o verbo ter, como complemento direto. Então, o verbo transitivo direto. Então, tem como tempo peculiar o presente. É interessante observar isso, porque é característica do texto expositivo. Então, a intenção do autor, a função do texto e o assunto que ele vai abordar são determinantes na organização desse texto expositivo. Então, ele é marcado pelo máximo de objetividade, né, que são as marcas linguísticas da subjetividade, escassas, né, poucas. Então, esse tipo de texto, ele é produzido numa linguagem precisa, rigorosa e relativamente impessoal, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam parágrafo por parágrafo, né, desse texto, e eu vou voltar para fazer a correção disso, né? Eu preciso que vocês releiam parágrafo por parágrafo, né, e escreva aqui, o que você entendeu desse parágrafo? Escreva aqui, o que você entendeu desse parágrafo? Do terceiro, do quarto, do quinto, do parágrafo, né? Do subtítulo, a publicidade infantil deveria ser proibida. Escreva, o que você entendeu de cada parágrafo aí, né? Para que a gente possa desenvolver o restante do exercício. Se você não fez isso, fica difícil eu concluir, seguir daqui. Eu preciso exatamente isso, que você faça essa leitura dessa forma. E aí eu vou fazer um outro vídeo aula só com a correção. Mas antes disso, antes de voltar para o segundo vídeo, eu preciso exatamente isso. Você faça essa sequência, né, dessa leitura, ok? Pega o primeiro parágrafo, lê, explica lá, escreve o que você entendeu. Pega o segundo parágrafo, explica, entendeu? Terceiro parágrafo, e assim vai por diante, tá bom? Vou parar a gravação, e aí você vai fazer isso. Parar aqui, peraí. Esqueci como é que parar a apresentação. Eu vou parar, interromper a gravação. E aí eu vou voltar só com as correções. Mas primeiro eu preciso que você faça isso.
E provavelmente você não fez isso na aula, tá?